Perceba sua riqueza interior. Diga conscientemente: tenho um tesouro dentro de mim. Ele é inesgotável. Sinto-o. E não vacile nessa crença, pois você se torna aquilo que vê em si mesmo. Você se deprime ao se imaginar pobre, sem qualidades, sem rumo, e se alegra ao se perceber com capacidades, energias e esperanças. E conheça-se em progresso, em paz, feliz, e assim será. Você notará, quando você sente um tesouro dentro de si, rico já está. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia descortina nas nossas vidas. Mergulhados no amor curativo do Mestre Jesus, que saibamos aproveitar a oportunidade. Levantando com o coração cheio de gratidão, com otimismo, com coragem, com esperança, fazendo do dia uma luz, uma produção amorosa, que possamos hoje sorrir mais, compreender mais, acarinhar mais, perdoar, consolar, faz bem para todos nós. Que o sábado seja de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde, de muita alegria para todos. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é voz corrente que devemos tratar bem o corpo. O cérebro, o coração, os órgãos e células, para nos dar saúde, merecem bom tratamento. Se sobre eles descarregamos emoções desconcertantes, que os obrigam a trabalhar fora do ritmo, eles se desequilibram e sofremos as consequências. Mas se lhes damos alegrias, retribuem com o melhor que têm. Devemos, pois, sempre enviar ao nosso corpo físico vibrações de esperança e paz, para assim obter saúde plena. Por isso, as esperanças sustentam você. Não se despreze e não as despreze, julgando que não tem certeza de que se realizarão. Elas são poderosas em si mesmas, aglutinam as forças que você tem e dão brilho aos seus olhos. Produzem benefícios superiores até mesmo aos que você vem a desejar. Adquira esperanças. Se já as tem grandiosas, o seu espírito é grandioso. Se ainda não as tem, conquiste-as com a sua capacidade de amar, planejar, realizar. A esperança é vigoroso alimento da alma. É um tema sensacional que o irmão Jussi Severo encontrou no Evangelho sobre este assunto. Bom dia. Bom dia, Antônio, amigos, mais uma vez. No capítulo 17 do livro do Evangelho, nós temos uma orientação dos Espíritos e uma parábola de Jesus, que o título do capítulo é Sede Perfeitos, onde é delineado a melhor forma de nós nos comportarmos perante a vida. E lá nós temos as instruções dos Espíritos que falam sobre o caminhar do ser humano no mundo,
como cuidar do corpo e do espírito. Então, neste capítulo, nós podemos discutir o assunto que abriu o nosso programa de hoje. Estamos passando aí agora, enquanto tu folheia o Evangelho, por uma fase bem crítica no mundo. Apareceu o tal de coronavírus, que está apavorando a humanidade. Conversava ainda ontem com a coordenadora epidemiológica da prefeitura, e ela me dizia sobre como estão tratando esse assunto aqui em Santa Cruz do Sul, por exemplo. E dizia com sabedoria que deveríamos todos nós pensarmos numa mente sã também, para que nós tivéssemos um corpo são. Palavras agora aqui, mente sã corpore sano. Já diziam os antigos gregos, já diziam os antigos sobre esse assunto tão importante. Curemos a nossa mente. Façamos o exercício diário da respiração, o exercício diário de termos Jesus dentro de nós, como luz, como paz, como amor, como saúde integral. Esse exercício, ao amanhecer, deixará o nosso dia com muito mais saúde. A saúde sempre vai começar por dentro. Isso quer dizer pelo espírito. Se nós tivermos essa saúde, espiritualmente falando, o corpo não abrirá brechas para que qualquer vírus ou bactéria penetre. Toda a estrutura do ensinamento pedagógico que a doutrina espírita veio como consolador prometido por Jesus a iluminar a terra, os corações, a transformar, a colocar num patamar vibratório toda a humanidade de acordo com a ascensão que o planeta vai experimentar logo, logo, tem a ver com as modificações interiores que nós podemos fazer. Porque muito embora nós naveguemos diuturnamente nas dificuldades de um planeta de expiação e provas, de desafios, enfrentando o nosso ego, enfrentando o orgulho, a vaidade das pessoas que convivem conosco, está dentro de cada um de nós a modificação necessária para que o estado de equilíbrio se apresente. Então, esta viagem para dentro de nós vai fazer com que nós abramos para o mundo a nossa condição divina. E esta condição divina vai nos proporcionar a primeira lição: cuide do vaso que está posto como o instrumento da tua essência, que é o nosso corpo. Cuidar do nosso corpo. E os pensamentos, como disse o amigo Antônio, é a base. O pensamento é a base de tudo. O pensamento vai ser o delineador das nossas atitudes. E as nossas atitudes vão sendo temperadas com emoções e com sentimentos. Está posta a lição. Desta forma, nós vamos, como na parábola deste capítulo do semeador, nós vamos conseguir semear com segurança. Nós não vamos semear entre espinhos, nós não vamos semear nas pedras, nós vamos semear na lavoura da vida, com um comportamento que vai dar significado para aquela palavra que o Antônio fez tanta ênfase no início: esperança. Porque só desta forma esperança tem sentido, pois que já saberemos que a nossa plantação terá colheita. Esperança de esperar? Não. Esperança de conseguir? Esperança de conquistar. Esperança não de esperar. Esperança de semear. Esperança
como uma estrutura de consequência daquilo que nós fizemos no presente. Essa esperança é uma esperança confortadora. Dizer que plantei bem a minha semeadura e tenho a esperança de colhê-la, essa esperança tem sentido. Mas quando a desesperança chega no coração do vivente, naquele momento de terror que passa a mente de muitas pessoas, inclusive de muitas crianças e jovens, mas também de idosos e muitos idosos, o que fazer? Como levantar? Como sair da desesperança para a esperança? O que fazer? A desesperança é trazida a nós pelas mãos da ignorância. Quando nós entramos num estado desesperançoso, às vezes até abdicando da nossa própria vida, é porque nós não nos informamos adequadamente sobre a nossa condição e também sobre as condições que são propostas para a nossa vida. Quando nós nos informamos, ou através de uma busca solitária, ou através de uma busca coletiva, e a doutrina espírita está aí para modificar este quadro, nós modificamos o estado existencial nosso. A desesperança desaparece. Porque ela só faz sentido quando a gente não sabe como proceder, não sabe como agir ou não sabe por que as coisas estão acontecendo. Uma vez a cavaleiro dessas situações, nós estaremos aptos na lavoura da vida a produzir por nós mesmos os resultados que queremos. O que essas criaturas tão desesperadas, nesse momento tão difícil, onde a depressão domina, caminha junto, e ouve vozes assim: tu não vale mais nada, o que tu está fazendo aqui na terra? Vá para o outro lado, cometa o desatino, cometa o suicídio, por exemplo. O que as pessoas precisam buscar neste momento tão difícil? Jesus nos deu uma ideia, e não só uma ideia, Jesus nos deu um caminho. Conheça-se a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós não estamos nos achando em condições de resolver todas essas questões afligentes, destrutivas, diminuidoras da nossa capacidade produtiva na seara em que estamos inseridos, que nós procuremos ajuda. Tem muita ajuda em vários setores da humanidade para que nós possamos ouvir o ensinamento correto para nós sairmos dessas estruturas doloridas, porque sempre tem um remédio. Nós que optamos por nos facilitar a entrada nesses estados de sofrimento. Por isso que fé e coragem caminham juntos. Quando nós temos fé e a nossa fé se torna uma fé esclarecida, a coragem se apresenta. E a coragem nos dá capacidade produtiva, ação. Ação significa capacidade de modificação de estados que nós não concordamos. E esta ação logo apresenta a esperança como uma consequência natural. Nós estamos levando o assunto, que é um assunto que começou diferente, para o campo da materialidade, da atualidade no país, no mundo inteiro, onde há um grande índice de matéria sobrepujando o espírito. Mas é época de transformações, sim, e as pessoas que todas nós nascemos com tendências, más tendências, digamos assim, mas viemos para domar essas más tendências. O nome mesmo é domar, porque é difícil domá-las. E essas más tendências fazem com que nós abreviemos aquela vida que nós temos aqui, que pedimos para ter.
a vida material, a vida no corpo físico e no vaso físico. É preciso atentar para isso. Todos nós que estamos aqui na Terra, em carne, isto é, encarnados, pedimos para estar aqui, desta forma, com esta carne, com este sofrimento inclusive. Mas para podermos passar por cima deles, sobrepujá-los, vencê-los. A guerra está declarada, mas a guerra não é contra ninguém. A guerra é contra o homem velho que se instalou dentro de cada um de nós e que precisa ser vencido. São batalhas e batalhas até que a guerra seja totalmente vencida. E neste assunto, que acaba sendo a contextualização do ensinamento religioso e espiritual que nós estamos inseridos, que fala de fé, coragem, esperança, nesse assunto desta epidemia que está assustando a humanidade, nós devemos ser bons semeadores. Os bons semeadores vão escutar as notícias corretas, vão escutar as orientações corretas e daí vão aplicar o que está lá no Evangelho. Porque quem aplica o que está lá no Evangelho é bom, é humano, é benevolente para com todos, respeita o seu próximo. E aí, nessas questões, as orientações que os profissionais de saúde têm nos passado devem ser seguidas. Por quê? Nada de pânico, né? Ele tem, esse vírus tem uma capacidade de transmissão elevada, mas uma letalidade muito pequena. Então ele destrói menos, ele faz menos danos do que aqueles que nós estamos acostumados a enfrentar em todos os nossos invernos aqui, que nem o H1N1, né? Fazer as vacinas como vai ser incentivado a partir de agora, nos ambientes públicos se comportar como um cidadão do mundo, né? Colaborar com a saúde pública, né? Fazer a sua parte, e nós já estaremos na nossa lavoura fazendo uma boa plantação, porque nos protegendo individualmente e procurando proteger o coletivo, nós estaremos diminuindo a potencialidade da epidemia que se apresenta. E conseguiremos também, no meio de tudo isso, os anticorpos necessários. Porque nós, na verdade, nós é que combatemos todas as doenças. No dia que nós soubermos disso, nós teremos muito mais capacidade de resolver esses problemas. Do combate interior, é nós que combatemos. É nós que convivemos no meio dos vírus, naturalmente. Exatamente. Das bactérias. E nós vamos combatendo-os através da mente sã, que vai ter um corpo são também, com todos o antivírus natural do corpo humano. É muito importante o que o Antônio está mencionando, porque ele está falando de uma verdade que ela existe no todo sempre da construção do nosso planeta, do nosso sistema, que é o macrocosmos e o microcosmos. Estamos mergulhados em meio a micro-organismos. E por que não somos afetados por eles? Por causa da nossa imunologia, por causa da ciência que nos trouxe efetivos avanços de proteção. E quanto mais nós estivermos com a nossa parte divina ativa, né? Quanto mais o nosso timo, que é uma glândula junto ao coração, produzir hormônios que são produtores de linfócitos T, que fazem o nosso sistema imunológico se tornar extremamente eficiente. Quanto mais nós estivermos neste patamar, menos esse oceano de micro-organismos que nós estamos envolvidos tem capacidade de nos afetar. Ser bom é um grande negócio para a nossa saúde. Ser bom é um grande negócio para a nossa vida. É interessante, né? Se a gente pensasse isso de verdade, né? E ensaiasse isso, treinasse isso, melhoraria a humanidade inteira. Garanto que esse vírus que começou lá na China não existiria. Ele não ia ter chance de entrar no primeiro corpo que ele entrou. Ele não ia ter essa oportunidade. Aquele corpo estaria imune. E aniquilaria ele. Exatamente, imune.
enviar ao nosso corpo físico, portanto, vibrações de esperança e paz. Isso que envia é a mente nossa, para assim obter saúde plena. Veja bem, parece uma frase jogada ao ar, ao vento, mas não. Analisemos essa frase. Enviar, olha bem, ao nosso corpo físico vibrações de saúde e esperança, porque aí teremos a saúde plena. Vamos fazer isso? Vamos treinar dia a dia isso aqui, a partir de hoje, para evitar o coronavírus, que agora tem outro nome, né? O coronavírus que veio lá da China está assustando o mundo inteiro. Vamos começar a mudar o nosso pensamento. Já se dizia, ser bom é um grande negócio. E é uma grande verdade. E comecemos o dia dizendo isso, olhando para aquela figura que nós vamos olhar no espelho, que muitos identificam como sendo eles mesmos, ou nós mesmos. Vamos dizer para aquela criatura: eu sou luz, eu sou paz, eu sou saudável, eu sou abundante, eu sou divino. Isso leva uma mensagem para os nossos núcleos atômicos celulares, lá na base de que nós estamos aptos para o enfrentamento da vida que se apresenta. O desestímulo, o desânimo, a fraqueza, a insuficiência, a desistência faz um efeito danoso na mesma proporção que a mensagem positiva faz para as nossas células. E a proposta é simples, não custa nada. Não precisa procurar nas farmácias, está dentro de nós essa proposta. Eu sou bom, eu sou divino, eu sou luz, eu sou paz. Porque quando eu digo que sou paz, e na hora que o atrito se apresentar, como a vida normalmente nos proporciona, eu vou lembrar que eu sou paz. E eu sendo paz, eu não aceito o atrito. Vejam, ser bom é uma prática diuturna, diária e com consequências maravilhosas para a saúde humana. E essa prática começa no nosso pensamento, para que depois ela adquira a prática do dia a dia com outrem. Mas ela começa no nosso interior, acalmando. Quando Jussi falava, eu sou bom, eu sou luz, eu sou paz, exercício diário, a pressão que estava lá em cima, ela vai normalizar. Experimentem. Faça o teste. Acordar de manhã, abra a janela da sua casa, abra a janela do seu coração e faça esse teste. Então, meus amigos, utilizem sim a ciência humana, utilize aquilo que a ciência produz para nos auxiliar, mas experimente utilizar o remédio espiritual. Experimente utilizar o remédio espiritual cujo efeito nós ainda desconhecemos. Por isso a gente vê entre nós pessoas sorridentes, felizes, contentes, numa situação que a gente olha e diz, mas como? Ele não vive no mesmo planeta que eu vivo, mas ele enxerga outras coisas, ele vê outras coisas, ele produz outras coisas. Então este é o momento da gente positivar a nossa vida. Não aceitar a mensagem negativa como a verdade a ser seguida. Não. Aquele que se protege pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, já dificulta a transmissão de qualquer que seja o vírus que esteja incomodando, porque naturalmente, sem que a gente perceba, a gente está envolvido em muitos deles. Madre Teresa de Calcutá, ela não vivia no meio de todo tipo de bactérias e vírus, e ela não pegou essas bactérias e vírus. O seu coração era tão grandioso, a sua mente era tão grandiosa, que ela vivia no meio dos estropiados, dos pobres, dos famintos, doentes de toda espécie de doença, e ela não teve essa doença. Vejam bem o grande exemplo. O medo nos traz também essa insegurança, né? Não tenhamos medo, temos fé, temos esperanças e conseguiremos passar por cima disso também.
As grandes figuras humanas que nos servem de exemplo e iluminação viveram junto aos mais desgraçados da vida, viveram junto de doenças contagiosas extremamente letais e ajudaram milhões, milhares de pessoas e não sofreram a consequência. Então, seja primeiro, positivo para consigo e num segundo momento, seja enfermeiro de Deus, seja enfermeiro de Jesus. O amor te protegerá. E vamos para a prece, né? Para fazer então as nossas orações para as pessoas que precisam, para nós todos, né? Para nós todos. As orações não são só para os outros, são para todos nós. Que a nossa irmã Jandiva esteja recebendo essa energia, né? Que a nossa irmã Josi Cortes, a Andresa que está numa melhora crescente, graças a Deus, a dona Cecília, a Salete Mantelli, né? A Alfira, o Toni, a dona Bromilda Knack, lá em João Pessoa, a dona Maria de Lourdes, e tantas outras pessoas que o Junci vai continuar nominando. Nossos queridos ouvintes, pessoas amadas do coração, Fátima Hertel, Ângela Pereira, Rose Winkelmann, Loraci Ren, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, Carla Berni, Zoida, Amauri, Álvaro, João, todos os nossos amigos da Unificação Espírita da região e todos aqueles que são cristãos que gostam de ouvir o nosso programa, vai o nosso beijo no coração. Não importa a religião. Alicia Scorsato, que receba essa energia curadora no teu coração, no teu espírito. Paulinho. Um grande abraço para o Paulinho. Também. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.